Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou a Dalva, faço parte da equipe de professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Semeando Paz em Divinópolis. Chegamos ao final do primeiro trimestre de 2020. Hoje estamos na 13ª lição da nossa revista da CPAD. O título da nossa lição hoje é O Novo Homem em Jesus Cristo, 29 de março de 2020. Talvez das 13 lições que nós vimos durante esse trimestre, esta seja a cereja do bolo, podemos dizer assim, porque na minha opinião, é a lição mais, diria, imprescindível. Porque na lição passada, para quem assistiu e viu o vídeo, eu disse que em Jesus nós podemos ser pessoas melhores. Talvez alguém tenha ficado imaginando como isso seria possível, em Jesus ser uma pessoa melhor. É exatamente isso que iremos ver na lição desta semana. O texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, onde está escrito assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verdade prática: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, do versículo 1 ao 16. Durante todo o trimestre, nós tivemos a oportunidade de estudar e aprender desde a criação do homem, a queda. Nós vimos que Deus criou o ser humano com um propósito, o propósito de termos relacionamento com Ele, intimidade, para o adorar, para o glorificar. Só que o homem, ele não foi capaz de cumprir este propósito. E ele caiu, desobedeceu, pecou. Só que Deus, em sua infinita misericórdia, ele coloca o seu plano de salvação e redenção em prática, enviando o seu único filho a este mundo, morreu na cruz do Calvário, pagou o preço e desde então Deus tem dado a capacidade para todos aqueles que creem em Jesus serem suficientemente capazes de cumprir então este propósito. Nesta lição nós iremos ver qual é a nossa parte nesse processo. A nossa lição vem trazendo 3 tópicos. O primeiro tópico fala do nascimento do novo homem. O segundo tópico, a justificação do novo homem. E o terceiro tópico, a santificação do novo homem. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Na última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Assim diz o nosso comentarista, pastor Claudionor de Andrade. O primeiro tópico, o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, um renomado mestre da lei, nascido não do sangue nem da carne. Ponto 1. Para quem já tem o hábito de estar lendo a Bíblia, conhece bem essa história, né?
Nicodemos, um mestre da lei, um homem, vamos dizer assim, da alta sociedade, ele vai ter uma reunião com Jesus à noite, o evangelista diz assim, e para tirar algumas dúvidas com Jesus. Então, nesse diálogo, Jesus ensina para ele, né? Ensina para Nicodemos, e essa parte é registrada e traz o ensino para nós hoje, que o novo homem, ele não é nascido do sangue nem da carne. Lembra que Nicodemos até pergunta para Jesus, como pode, né, um adulto nascer de novo? Porventura ele pode voltar ao ventre da mãe? Né? Aí Jesus então ensina para ele que antes de tudo é uma criação espiritual. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus. Para isso, é necessário a atuação do Espírito Santo. O ser humano dele próprio, ele não consegue realizar essa transformação, essa mudança, esse novo nascimento. É necessário que haja uma atuação do Espírito Santo no interior, né? É um milagre, isso é o milagre mais expressivo em nossa vida. Eu gosto de ler, para a gente poder entender e ficar de uma forma bem fácil, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, diz assim: próprio Jesus, instruindo seus discípulos, ele fala: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Tem uma tradução que diz assim: ele vos dará um auxiliador. O que é isso? É uma forma da gente entender que para nascer de novo tem que ter um agir do Espírito Santo no homem. Não basta a gente simplesmente dizer, a partir de hoje eu sou uma nova criatura, sem que o Espírito Santo trabalhe nele. Essa promessa foi cumprida, está registrado lá no livro de Atos, capítulo 2, você pode estar lendo depois o versículo 33, o versículo 38, e ainda que em João 14, o versículo 17, diz assim, ó, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. O Senhor Jesus, aqui ele fez uma promessa, ele estava dizendo aos discípulos, eu não vou ficar com vocês para sempre, mas eu vou enviar alguém para estar com vocês e vai dar para vocês a capacidade de aquele que crê em mim ser uma nova criatura. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é um versículo que a gente gosta muito de citar. Ele diz assim, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo, mas isso só é real e só acontece a partir do momento que a gente crê em Jesus e o Espírito Santo agindo na gente. Ponto 2, nascido de Deus. O ato de nascer de Deus implica a aceitação pela fé do plano de salvação. Então nós já vimos que o nascimento do novo homem não é do sangue nem da carne, mas é um nascimento espiritual, e para nascer de Deus é preciso crer no plano da salvação. Uma criança pode perguntar assim, mas Deus não tem só um filho? Como ser filho de Deus? Outros dizem, mas todos somos filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12, você pode ler comigo? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Então, como que a gente pode entender isso? Filhos de Deus.
Antes de crer em Jesus e de aceitar o plano da salvação, nós somos criaturas. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando cremos em Jesus e no plano da salvação. Ponto 3. Nascido da água. A água aqui, irmãos, tem duas simbologias. Primeiro, o comentarista colocou como o batismo em águas, que é quando a gente declara para todos que nós morremos para o mundo e renascemos em Cristo. Mas eu quero pontuar aqui uma outra simbologia da água. É o que está escrito em Romanos 12, versículo 1, quando diz assim, renovai a mente. Eu quero dizer aqui que a água, nascido da água, é quando nós nascemos da palavra, é quando a palavra faz aquela limpeza em nós. Paulo também escrevendo aos Romanos, capítulo 10, o versículo 17, ele diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O poder do evangelho, a palavra pregada, ensinada, aprendida, é que gera em nós a semelhança de Jesus. Lembra que quando nasce um bebezinho, a gente vai visitar, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, parece com fulano. Parece com o pai, parece com a mãe, parece com a avó, não é assim? Então, quando Cristo é gerado em nós, é quando a gente passa a se parecer com Ele. E isso vem através da palavra. Então, nascido da água é quando nós somos limpos pela palavra e automaticamente nós começamos a parecer com Ele, ficamos parecidos com Ele. Então, isso é nascido da água. Lembra que evangelista Mateus, no último capítulo, ele diz assim, vai, ide por todo mundo, pregar o evangelho e ensinai. É quando a gente aprende a palavra que nós nascemos da água. Nós estamos aprendendo sobre o nascimento do novo homem. Ponto 4, nascido do Espírito Santo. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir da ação sobrenatural em nossa alma, a ação do Espírito Santo na nossa alma, é que nós podemos dizer que temos uma genuína conversão. Através de ouvir a palavra, acontece, irmãos, um milagre. A nossa mente, ela posso dizer assim, aberta. O entendimento humano tem uma transformação tão grande que o Espírito Santo, então, opera o convencimento, que está lá em João 16, versículo 8, que fala que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é através do nascimento do Espírito Santo com a palavra. Através da palavra, o Espírito Santo nos provoca em nós esse nascimento do Espírito Santo. Isso é tão lindo, irmãos, que não é doloroso, não é desconfortante, muito pelo contrário. É glorioso, a gente se sente livre, liberto para amar a Deus e amar o que Ele ama. Vamos passar já para o segundo tópico da nossa lição. A justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, mas é num contexto de injustiça e pecado. Primeiro ponto, a inutilidade da justiça humana. Isso aqui pega muita gente, né? Porque as pessoas começam a acreditar que precisa fazer coisas para ser justificado, né? Aquela famosa caridade. Então vamos ver aqui, as nossas obras não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. O profeta Isaías até já disse que as nossas justiças são como trapo de imundícia diante de Deus. Então, a inutilidade da justiça humana. Eu preciso
dizer, irmãos, que a justificação não nos isenta do pecado, mas ela é uma declaração de que o preço da dívida foi paga. Colossenses 2:14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Irmãos, a Bíblia ainda fala que não foi com preço nem de ouro, nem de prata preciosa que nós fomos comprar, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. O sangue que Jesus derramou naquela cruz foi o preço que ele pagou para nos justificar. Então não é o que a gente faz ou deixa de fazer que nos justifica, mas é o sangue derramado naquela cruz. O sacrifício que Jesus fez por amor a nós é o que nos justifica. Ponto 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, muito mais que uma anistia, concede-lhe o status de justo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é glorioso demais. Nós não recebemos só o perdão, ele nos dá o perdão e ainda nos dá um status de justo. É como se a justiça de Jesus fosse depositada na nossa conta. Sendo justificado por Jesus, irmãos, é como se Deus, ao olhar para nós, ele não vê as nossas culpas, mas ele enxerga o sacrifício de Jesus. Quando a gente aqui, como ser humano, tem uma dívida com alguém, é a mesma esfera, né? A esfera humana, a gente corre atrás e dá o jeitinho, vai lá e paga a dívida. Mas quando essa dívida é na esfera divina, é uma dívida para com Deus, como é que a gente vai pagar? Então é aí que se explica a encarnação de Jesus. Ele, como Deus, veio e pagou essa dívida na esfera divina. Aí você pode me perguntar, mas que dívida é essa? Está lá na carta de Paulo aos Romanos a explicação. Romanos 3:23, que diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, então todos estão com essa culpa, com essa dívida. Ainda em Romanos 6, e versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então, se todos estão culpados, todos deveriam morrer. Mas quando Jesus vem e paga essa dívida por nós e nos dá esse status de justificação, o salário agora que nós vamos receber é a vida eterna e não a morte eterna. Entendido até aqui? Leia sua revista. A partir daí, então, irmãos, fica valendo o que está na primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 6, que diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Eu quando estava estudando essa lição, me veio um exemplo. Quem conhece as nossas aulas sabe que eu gosto de dar um exemplo. Ninguém em perfeito juízo sai por aí com seu carro, dirigindo seu carro e batendo contra uma carreta, contra um poste, contra uma árvore. Ninguém em perfeito juízo vai pegar o seu carro e jogar na ribanceira abaixo, não é verdade? Então, para aquele que é justificado em Jesus, ele passa, o pecado na vida dele passa a ser um acidente de percurso. Ele não vive para pecar, ele não planeja pecar. Isso é o que a justificação faz com aquele que crê em Jesus. É o que a justificação representa na nossa vida. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos libertos do pecado. Até aqui, entendido? Vamos passar para o terceiro tópico? Então, nós já vimos, tópico 1, o nascimento do novo homem. O tópico 2, a justificação do novo homem. E agora, no terceiro tópico, nós vamos ver a santificação do novo homem.
Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo. Isso aqui é muito importante, a gente precisa aprender muito bem isso aqui. A santificação é um processo, demanda todo o tempo da nossa vida. Tanto a regeneração, que é quando a gente nasce de novo, quanto a justificação, ela é um ato instantâneo. Ela fica pronta de uma vez na nossa vida. Mas a santificação não, a santificação ela é um processo, ela dura todo o tempo da nossa vida. Provérbios 4:18, né, que a gente também, todo mundo conhece muito bem, diz assim, a vereda do justo é como a aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Primeiro ponto, a santificação como posicionamento. Posicionalmente, nós somos santos, né? Aquele que crê em Jesus é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Isso aqui, irmãos, parece complicado, mas não é. Vejamos bem, para que nós possamos compreender de forma bem facilitada. Eu preciso falar para vocês. Santificação não é perfeição. A santificação ela é uma separação do mundo e uma consagração para Deus. Entenda bem, nós não somos perfeitos. Nós nos separamos do mundo e nos consagramos para Deus. O pastor Antônio Gilberto, ele escreveu, eu até registrei aqui para falar para vocês. A santificação é um ato divino que também ocorre dentro do homem, refletindo no seu exterior. Que maravilha isso, né? O Espírito Santo, através do plano da salvação, através da santificação, de dentro para fora. Nós começamos lá dentro a ser santo e isso vem para o exterior do homem. Ponto 2, a santificação como processo. O novo homem em Cristo terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação. Então não basta apenas nascer de novo, não basta apenas ser justificado, é preciso nascer de novo, ser justificado e viver em santificação. Não esqueça, irmãos, que tudo que tem vida, ele tem movimento, precisa de movimento e precisa ser alimentado. Então a nossa vida de santificação, ela precisa ter movimento e precisa ser alimentada. Como que a gente faz isso, Mandal? Muito bem. Nós precisamos ter vida com Deus, vida espiritual. Nós precisamos, isso acontece através da palavra e é pela palavra. Então, a santificação ela é um processo que precisa ser alimentado. Ele precisa ter movimento. Nós precisamos conviver com outras pessoas, ouvir outras pessoas, falar com outras pessoas, ouvir a palavra sendo pregada, sendo ensinada. Isso é o que provoca, é o que gera a santificação em nossas vidas. Ponto 3 do terceiro tópico. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Então, quanto mais nos santificamos, mais parecidos ficamos com Ele. E lembra do que está escrito em Hebreus? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Pedro também escreveu, sede santos porque Ele, Deus, é santo.
Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Eu gosto de pensar, irmãos, numa pessoa bem limpinha, com uma roupa bem branquinha. A gente não pode chegar perto, né? Assim, quando a gente está com muita sujeira. Pensa, como que você vai chegar perto de uma pessoa toda limpinha, toda branquinha, quando a gente está o dia todo trabalhando, a gente não fica tão assim, se sentindo inapropriado? Eu gosto de pensar assim, Deus, uma pessoa bem limpinha, todo de roupa bem branquinha. Para nós nos aproximarmos dele, nós precisamos estar também limpos, né? Para nós concluirmos a nossa lição, eu quero ler 2 Coríntios 3, versículo 18, que diz assim: todos nós, com o rosto descobertos, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, irmãos, nós que temos o nome do Senhor, que levamos essa fé, nós somos como um espelho refletindo a glória dele. Se ele é santo, a santidade dele precisa refletir nas nossas vidas. A conclusão, aqui o nosso comentarista, ele diz assim: a nova vida em Jesus é um presente de Deus. Quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, a nova vida em Jesus é um presente de Deus, porque nós estamos sendo preparados para estarmos com Ele para sempre. Nós, os redimidos, seremos glorificados e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Eu ouvi um comentarista, o pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores. Ele deu um exemplo que eu quero repetir aqui para vocês. Ele disse assim: a santidade não tem a ver com o quanto você tem de Deus, mas tem a ver com o quanto Deus tem de você. Guarde isso no seu coração. Vamos nos esvaziar de nós, nos entregar a Deus e nos encher dele, que ele nos encha, porque quando nós estamos cheios dele, nós somos uma nova criatura, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo fale com você profundamente no seu coração. E não esqueça, próxima semana nós vamos dar início a uma nova revista. Estaremos estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios, as revelações à igreja que estão ali naquela carta, e nós nos encontraremos em breve. Deus os abençoe e a paz do Senhor Jesus.